Então, sabemos que existem inúmeras histórias de Pokémon por aí, umas bizarras e outras até que aceitáveis. Sim, eu sei, houve vazamento da Game Freak e ouvi falar da história do Typhlosion que, meu Deus, quem me dera não saber disso, mas enfim. Eu tinha visto um vídeo disso e foi quando nos recomendados surgiu um vídeo em japonês que de alguma forma me interessou e eu fui ver. Pela minha sorte, estava traduzido em inglês, mas isso me facilitou na hora da tradução. Esse vídeo traduzindo se chama Pokémon Diamond e Pearl Casa Amaldiçoada Evento de Terror, onde conta sobre algo relacionado com a Pokémon Frostless, que até tem uma Pokédex bizarra. Bem, esse vídeo pertence ao canal Tsukimi727, digo isso porque não consigo traduzir o nome japonês, mas é um canal que, a meu ver, faz vários eventos de qualquer coisa de Pokémon, o que eu considero muito interessante e recomendo o canal. Mas esse evento que ele fez foi o que mais interessou, e é por isso que eu estou aqui para vos contar a história sobre esse evento de terror que aconteceu. Então desliguem as luzes, peguem as pipocas e vamos ver o que se trata sobre Evento de Terror de Frostless, a Casa Maldita. Tudo começa na rota 217, em que cai muita neve e que a visão é a maior dificuldade por conta da tempestade de neve que estava a haver naquela rota. Esse jogador tinha o inicial Piplup como seu parça e que estavam se aventurar naquela zona, quando de repente encontram uma casa bastante isolada daqueles arredores. A parte mais estranha dessa localização é que não havia sequer treinadores próximos dali. É como se o lugar estivesse mesmo isolado sem razão nenhuma. Então o jogador entra dentro dessa casa e do nada a transição é demorada, mostrando o lugar a ficar escuro e a casa estremecendo de repente. Não se esqueçam que o lugar estava isolado e que isso significava alguma coisa. Dentro dessa casa não tinha ninguém, uma casa muito simples por sinal, mas quando o jogador entrou, deu para ouvir uma fechadura se trancar. Mas quem podia ter trancado a casa? Será que agora é destinada a ficar presa ali para sempre? As perguntas mais tarde seriam respondidas. Só restou o jogador interagir com algumas coisas da casa. Ele interagiu com a louça e a caixa de texto informava que a louça não era usada há algum tempo. Ou seja, uma casa abandonada numa tempestade de neve. Até que o jogador vai interagir com a estante de livros e encontra um diário. O diário se chamava Diário da Mafuio e tínhamos opção para ler esse diário. Então o diário conta sobre uma pessoa chamada Mafuio que resgatou uma Snorunt enfraquecida e que alimentou ela com alguns berries e que levou ao centro Pokémon para ser curada. Isto tudo no dia 17 de janeiro. No dia 18 de janeiro, essa Snorunt enfraquecida melhorou bastante. Só que houve um problema. A Mafuio perguntou aos adultos daquele vilarejo se essa Snorunt podia crescer no vilarejo. Só que esses adultos foram contra essa ideia e rejeitaram logo. Mas ela escondeu a Snorunt numa floresta perto de casa, bem protegida para cuidar dela diariamente. E também foi revelado que a Mafuio deu o nome dessa Snorunt de Tsubaki. No dia 25 de janeiro, a Mafuio já vivia bem com a Tsubaki, só que um detalhe, a Tsubaki ficou muito interessada na pedra do colar que a Mafuio estava a usar, e ela pensou que talvez algum dia ela possa entregar esse colar para a Tsubaki. Mas tudo começou a mudar no dia 30 de janeiro, em que algo estranho aconteceu com ela após a Mafuio ter entregado esse colar para a Tsubaki. A pedra começou a brilhar e a Snorunt mudou de aparência para agora, a Frostless. Ou seja, essa pedra foi a responsável pela Tsubaki ter evoluído e que ela pensava que com a evolução de Frostless, os adultos daquele vilarejo pudessem aceitar como protetora da aldeia. Afinal, ela ficou mais forte do que antes. Só que no dia 31 de janeiro, os adultos foram bastante cruéis com a Tsubaki, em que eles informam que é uma Frostless e que teriam que matar ela quanto antes, porque segundo eles, ela podia amaldiçoar aquele lugar se continuasse junto com o vilarejo. Então a letra da caixa de texto fica vermelha perguntando porquê. Ela não fez mal a ninguém. Então estou a ver quando aqui no diário anota os dias. Antes disso estava sempre uma pergunta se a pessoa queria continuar a ler o resto do diário. Só que desta vez estava uma mudança. Para além das letras estarem vermelhas, agora estava com letras grandes a perguntar se queria continuar a ler o resto do diário. Assim que a pessoa clica no sim, um estrondo é ouvido, em que fala que ela jamais iria perdoar todos eles e que devolvessem a Tsubaki dela. E depois surgem certos detalhes, em que a janela agora são vermelhas de cor de sangue, e assim que fosse finalizado o diário, surgiu sangue espalhado em volta desse estante.
e uma Pokébola surge no outro lado dessa sala. Enquanto o jogador foi até essa Pokébola misteriosa, dava para ouvir batimento cardíaco de fundo, como se algo de mal estivesse prestes a acontecer. E dentro dessa Pokébola, o jogador encontrou o colar misterioso. E esse colar misterioso era um colar muito antigo e que também continha um Downstone, e que por detrás desse Downstone estava escrito Tsubaki. Então surgem umas letras japonesas ensanguentadas pela sala, em que diz Tsubaki, e a sala se torna escura. Mais palavras japonesas surgiam e a tela fica preta. E é quando surge uma espécie de memória flashback, que mostrava uma pequena aldeia com uma lareira no centro, e várias pessoas em volta observando algumas pessoas segurando uma Frostlass, que era a Tsubaki, e que pelo que dá para entender, era para matar a Frostlass. Afinal, um julgamento estava a acontecer em plena praça pública. A Mafuyu sai de casa tentando pedir para deixarem a Frostlass ir embora, mas os adultos daquele vilarejo rejeitaram, que diziam que Pokémons são criaturas perigosas e que uma decisão já tinha sido decidida, que era executar a Frostlass. Ou seja, querendo ou não, era tarde demais, tanto que teve o adulto impedido a passagem da Mafuyu e eles atiram a Frostlass para a lareira onde executam ela, e sem dizerem nada, toda a gente vai-se embora, restando a Mafuyu e essa lareira onde Frostlass foi morta. A Mafuyu vai até essa lareira com uma expressão triste e que jura que não vai perdoar nunca esse vilarejo e que, em vez disso, vai colocar uma maldição. E assim foi feito, tanto que esse flashback parecia que estava a sair em formato de folha, e nessa parte escura surge a Frostlass. E então esse jogador é puxado para uma batalha, num fundo vermelho carregado, e uma Frostlass que era a Tsubaki, em que tinha olhos negros, mas que na verdade não se sabe se estamos a lutar contra a Tsubaki ou a Mafuyu, visto que a Tsubaki foi morta, mas foi a Mafuyu que colocou a maldição por vingança de terem executado a Frostlass inocente, o que também explica porque é que essa casa estava isolada na rota 217. E com isso surgem muitas questões. Será que essas casas foram destruídas por uma tempestade de neve que na verdade foi causado pela Tsubaki? E que por conta disso os adultos daquele vilarejo foram mortos? Ou será que os adultos, assim que viram as casas serem destruídas, eles decidiram sair dali e só restou a única casa, afinal, a casa da Mafuyu? Bem, continuando com a batalha, essa Tsubaki era do nível 20 e esse jogador trouxe o Piplup que estava no nível 5, ou seja, muito inferior ao nível de Frostlass. E o ambiente dessa batalha estava muito frio, afinal, estava uma tempestade de neve e também o frio dominava os arredores. O jogador escolheu um ataque para o Piplup atacar essa Frostlass, mas alguma coisa aconteceu, afinal, Piplup tinha medo e por conta disso, não atacou. Semelhante ao que acontece no Pokémon Fire Red quando nós atacamos Pokémons fantasma e nada também acontece porque afinal os Pokémons tinham medo. Como era o turno da Frostlass, a Frostlass usa o ataque Ice Wind, em que é um ataque normal e que atinge completamente o Piplup, chegando ao Piplup chegar a 1%. Sim, 1% porque ele tinha um objeto qualquer que segurava a vida. Só que o jogador não tinha muita opção a fazer. Não podia fugir porque afinal não se pode fugir de uma batalha a não ser uma batalha normal. Mas por alguma razão aquilo era como se fosse uma batalha de treinadores. Mas aí vem a solução, porque de repente aparece nos ataques de Piplup uma coisa chamada colar misterioso, que para quem não se lembra, esse colar misterioso é o que estava dentro da Pokébola e era com quem a Tsubaki estava a usar, esse colar de pedra. Então esse colar de pedra foi usado pelo Piplup e Frostlass por alguma razão conseguiu se lembrar de certas memórias. Essas memórias que talvez seja entre a amizade de Mafuyu e da Tsubaki, porque afinal foi a Mafuyu que cuidou dela, querendo ou não. Provando que não passa de uma alma vingativa, mas que a maldição foi desfeita graças a esse colar que o treinador encontrou. Com a maldição desfeita, o jogador voltou ao normal, a casa também voltou ao normal e ele saiu dali. Terminando assim o evento de terror de Frostlass, que como nós podemos ver, a origem foi através de um julgamento mal feito. Então pessoal, esse foi o vídeo sobre esse evento de terror que me cativou bastante atenção, até pela thumb. E não se preocupem que eu vou deixar aqui os créditos, o canal dele e também o vídeo que me cativou muita atenção. Recomendo bastante o canal porque ele faz muitos eventos, muitas coisas sobre Pokémons. Ele às vezes também vai buscar fundamentos de certos Pokémons, que foi o que eu reparei. E se tu és fã como eu sobre Pokémon, então eu recomendo este canal. Claro que alguns podem não ter legendas ou traduções, mas pelo menos dá para entender o enxerto que se está a passar
passar ali. E se houver alguma coisa assustadora como este, ou se tem, então não só me mencionem, como eu também vou trazer aqui mais vezes para o canal. Agora, a minha opinião sobre esta história, eu adorei a história, está muito bem feita. Nota-se que ele foi buscar também certos fundamentos ao Pokémon Wedge Arceus, em que dizem que os Pokémons são criaturas assustadoras e que também podem fazer muito mal aos humanos, mas dá para ver que a maldição foi por causa que Frostwest foi julgada injustamente e quem tomou conta dela pôs uma maldição em cima do vilarejo, como uma forma de vingança por parte dela. Portanto, dá para ver que tem uma origem, tem uma causa e tem também as consequências por parte disso. Uma história simples, fácil de entender e que está perfeito como está. Dá para ver que a origem foi talvez da Pokédex da Frostwest, porque tem uma Pokédex em que ela leva um ser humano para a casa dela e acontecem coisas. Eu depois mais tarde vou trazer um vídeo sobre Pokédex. Ou então vejam este vídeo que eu fiz com o G-Ghosty sobre Pokédexes de Pokémon, que também lá talvez tenha o Frostwest. Eu já não me lembro, pelo menos até esta data, mas acho que está lá Frostwest. Bem, se tu gostaste deste vídeo, não se esqueças de clicar no like, subscrever no canal, compartilhar, porque o YouTube hoje em dia está muito difícil de fazer vídeo e ainda mais com os shorts, mas pronto, também vou fazer vídeos shorts, não se preocupem. Então isso para mim é tudo, fiquem bem e vemo-nos no próximo vídeo. Tchau!